Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Wellington Santos, analista de cibersegurança sênior, e nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante agora na nossa primeira aula, né? Na nossa primeira aula mesmo, né? O vídeo anterior foi de uma introdução e agora a gente vai falar sobre temas mais técnicos, né? Uma abordagem ali inicial para a gente entender a arquitetura computacional. Tá? Mas antes de a gente começar, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar se você tiver alguma pergunta ou algum comentário de sugestão, ou qualquer coisa que você queira ali, tá? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para você receber mais vídeos, notificações e etc, tá? Porque isso nos ajuda a produzir mais conteúdo. E vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, eu já tinha antecedido o tema, a gente vai falar de arquitetura computacional e estados de dados. Se a gente quer ser um bom analista de cibersegurança e compreender como as ferramentas funcionam, compreender quais são os estágios de proteção que a gente precisa se preocupar, a gente precisa entender essa arquitetura e entender aqui, né, quais são os estados desses dados, né? Então, iniciando aqui, vou pegar uma caneta, porque eu vou marcar algumas coisas aqui nos slides. Vamos falar sobre arquitetura computacional, tá? Então, o que é um computador, né? Esse negócio, arquitetura computacional, todo mundo sabe, mas vamos pegar uma definição assim mais a nível dicionário, né? É uma máquina destinada ao processamento de dados capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações desses dados para alcançar um fim determinado. Então, se a gente pegar a definição atual de computador, é essa que está aqui na tela, peguei do próprio Google, tá? Já joguei lá no Google, ele me trouxe essa definição aqui. E da onde vieram esses computadores, né? Esses computadores, eles na verdade nem sempre foram máquinas. Inicialmente, eles eram pessoas, né? Função de fazer cálculos. Então, os cálculos a gente sabe que são coisas complicadas, né? Existem cálculos ali que você vai gastar mais de uma folha, né? Na faculdade a gente viu muito isso, né? Você pegar uma conta ali para você calcular, por exemplo, uma balística, né? Eu sou formado em jogos digitais, então, por exemplo, se você está fazendo um jogo que vai ter um tiro, né? Você tem toda uma física, uma mecânica ali para você calcular como que aquele tiro vai acontecer e depois calcular se acertou o alvo, se não. Então, hoje esses cálculos que a gente programa o computador para fazer, antigamente eram feitos por pessoas, né? Eles eram feitos por pessoas, né? E imagina só, se o cálculo era muito grande, você colocava ali várias pessoas para fazer cada uma parte desse cálculo, né? E depois você juntava esse resultado, né? Então era algo que dava bastante trabalho. Imagina só se uma dessas pessoas ou mais errasse a sua parte, né? Na hora de juntar todo o resultado, a conta ia acabar dando errada. Então você perdia ali, né, o controle. O termo mais moderno para computador, segundo as pesquisas que eu fiz, veio aqui em 1944, tá? Com uma publicação no London Times. Legal? Então, curiosidade apenas, né, a princípio, para a gente saber da onde que veio, né, essa máquina, essa super máquina aí tão adorada nos dias de hoje, tá? E esse carinha aqui, não sei falar o nome dele, von Neumann, alguns já me disseram que era von Neumann, né? Mas ele era um cientista da computação e ele criou um modelo. Eu vou até deixar coisas aqui nos comentários, né, links nos comentários, para vocês entenderem mais sobre ele, sobre o que ele fez, né? A gente vai se basear um pouco no que ele fez, no modelo do que ele fez, que ele criou, porque dura até hoje, né? A arquitetura computacional que ele criou, só que, claro, de uma maneira mais dia a dia, né? A ideia aqui é preparar pessoas para a linha de frente. Então, eu não vou aprofundar na questão eletrônica, matemática, mas a gente vai entender ali a questão processual, né? E a gente vai usar um pouco do que esse cara criou, tá? Na arquitetura computacional, a gente vai ter ali, né, uma figura do processador, tá? O que o processador faz, né? O pessoal fala assim, não, o processador, esse é mais rápido, esse é mais lento, mas afinal de contas, o que ele faz? Qual é a função dele? A função de um processador é ler instruções da memória principal, que é a memória de acesso aleatório, que é a memória RAM, né? E executar essas tarefas, tá? Então, os programas que nós
executamos, eles na verdade estão carregados na memória, tá? E aí, que memória é essa, né? Essa memória principal, memória RAM, memória de acesso aleatório, né? Tem vários nomes. O que ela faz? Qual é a função dela? Ela contém as instruções dos programas e dados que nós estamos rodando, né? Então, tudo que a gente está usando, por exemplo, agora eu estou usando o OBS, estou usando o PowerPoint, estou usando alguns outros softwares também. Estes softwares estão rodando em memória, né? Sabemos que essa memória é volátil, né? Se a gente desliga o computador, perde os dados que estão nela e ela possui alta velocidade, tá? É uma memória bastante rápida. E quando a gente fala de memórias persistentes, né? Também pode chamar de memórias auxiliares. O que são essas memórias persistentes? Elas armazenam os dados de maneira persistente e se você desliga ali o computador, você não perde esses dados. Então você salva, por exemplo, no seu HD, no seu SSD, né, no seu cartão de memória, no seu pendrive. Então essas memórias são consideradas persistentes, né? Então ela armazena programas e dados que não estão em execução, né? Eles estão ali parados, né? Não estão em memória, não estão sendo consultados pelo processador. E essa memória ela tem uma característica e ela é mais lenta, né? Então ela é maior do que, por exemplo, a RAM, ela é maior do que o processador, mas ela é mais lenta, né? Muito mais lenta do que as demais. E aqui está um pouco, né, da nossa arquitetura, tá? Então, o que acontece aqui? A gente vai ter programas e dados que estão armazenados aqui. Tá? Então, eu salvei um arquivo, eu criei um software, né? Eu vou salvar ele para que amanhã, quando ligar o computador, ele esteja aqui de novo, eu vou salvar aqui dentro. Tá? Isso vai ser já considerado um dado em repouso. Já vai a primeira informação sobre estado de dados. Dado em repouso, né? Ele está armazenado na memória persistente. E esses dados vão vir, né? Quando você clica, por exemplo, 2 vezes em algum programa, ele vai vir para a memória RAM para que o processador possa consultar o que ele tem que fazer, né? O processador vem e consulta essas instruções aqui e ele executa. Tá? Então, é uma arquitetura bem simples, mas ela é muito eficaz. Aqui eu tenho um exemplo de um programa. Tá? Então, é um diagrama de fluxo, né, que eu criei aqui para exemplificar. Basicamente, eu tenho aqui o programa 1, chamei de programa 1. Né? O que ele vai fazer? Esse programa 1 ele serve para ler um número, depois ele lê um segundo número, e ele soma o primeiro com o segundo e ele acaba. Tá? Simples assim. Então, poderia ser qualquer coisa, qualquer instrução. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Quando você tirar, você copiar esse programa aqui da memória persistente para a memória RAM, veja que a memória persistente ela vai sair de cena, a não ser que eu vá salvar alguma coisa depois. Né? Mas agora eu tenho um dado em uso. Tá? Então, 2 perguntas já ficam aqui, né? Como que eu protejo dados em repouso? Como que eu protejo dados em uso? A gente vai entender aos poucos nessa playlist, tá? Então aqui o dado vai estar em uso, ou seja, o processador ele vai consultar essas instruções dentro da RAM e aí um exemplo de como isso vai funcionar, né? Eu leio o primeiro número, o processador foi lá, leu, que ele tem que fazer essa instrução, foi lá, leu o número, leu o segundo, somou e o programa acabou, né? Então foi assim, simples assim que aconteceu. Só que se a gente avaliar, né, aqui eu estou usando uma base decimal. É um número 2, é um número 4 e o número 6. Mas a gente sabe que o computador ele não funciona assim, né? Com 2, 4, 6, o número decimal, né? Isso aqui é coisa de ser humano. Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouquinho agora sobre os números binários. Claro, de maneira bem simplificada. Tá? Então eles são dígitos binários, tá? Basicamente são 2 algarismos, 2 números, então por isso chama binário. Tá? E eles são 0 e 1, né? A gente vai chamar isso de base 2, porque só tem 2 números, né? Se fosse uma base 10, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então são 10 dígitos, então isso é base 10. Como aqui eu só vou ter 2 dígitos, é base 2. Então existem técnicas de você traduzir, né, números em base 2 para base 10 decimal, que é a base do ser humano, e vice-versa. Tá? O tipo de bit ali, né, mais usado é um pulso elétrico, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um equipamento aqui, vai transmitir dados para outro equipamento aqui, né?
a ausência de uma emissão de um sinal em determinado tempo, em determinado clock, ele vai significar 0. E a presença de eletricidade vai significar 1. É assim que o computador, né, os computadores conseguem fazer ali seu processamento, sua comunicação. Não é o único jeito, poderia ser, por exemplo, um sinal de luz, né, poderia ser os antigos cartões perfurados, né. Então, qualquer sinal ou ausência de sinal, ali você vai considerar um bit, né, é um sinal. E aí, aqui a gente está se aproximando um pouco mais de como o computador trata essas informações. Por quê? Porque esse número aqui, ele não é um 10, tá? Quem achou que isso aqui fosse um 10, errou, né? Porque isso aqui é um 0. O que é um 0? Um 0 em base 2 significa o número 2. E aqui não é o número 100. 100 na base 2, em binário, significa 4. E 110, né? Aqui não é 110, é 110. Na base 2, ele vai significar 6. Ou seja, eu somei 10 com 100, virou 110. Então depois, né, o computador pode traduzir isso e apresentar na tela ali para você um 6. Mas ele vai processar dessa maneira, né? Isso aqui é exatamente o mesmo programa que eu estava mostrando antes, só que lá eu usei base decimal e aqui eu usei base binária, tá? É bem simples de entender, tá? Então ele vai fazer exatamente o processamento que eu indiquei anteriormente. E aí a gente entra no conceito das linguagens de programação, tá? Então o que é uma linguagem de programação? Se eu sei que o computador só entende linguagem binária, bom, então eu preciso falar o idioma dele para que ele entenda o que eu quero dizer, né? Então os programas que nós estamos rodando, eles só rodam porque eles são traduzidos de uma linguagem de programação, né, uma linguagem de script, uma linguagem compilada, a gente vai ver essas coisas mais para frente, para uma linguagem binária, né? Então aqui eu fiz de propósito. Eu traduzi esse texto que está numa linguagem de programação, tá? Então esse texto diz que eu quero imprimir, esta linha será impressa. Quero imprimir na tela, esse comando faz isso. E aqui embaixo eu traduzi exatamente esse comando para binário. Eu usei um site aqui para fazer a tradução para binário. Então assim, imagina que você tivesse que usar os seus programas ou desenvolver seus programas dessa maneira, né? Então ia ser muito complicado. Por isso foram criadas as linguagens de programação que facilitam muito o nosso dia a dia. Aqui eu tenho o exemplo que eu mostrei anteriormente, só que dentro de uma linguagem de programação, tá? Aqui a gente está falando de uma linguagem Python, tá? Então eu faço uma impressão de que esse é um programa de soma, né? A variável A ela vai receber o valor 2, variável B vai receber o valor 4, e o resultado vai ser o quê? A somatória de A mais B. E aí depois eu coloco na tela o resultado desta operação, tá? E se eu pegar aqui, ó, eu estou com uma demonstração preparada que eu vou fazer justamente a execução daquele programa. Então se eu vier aqui e, por exemplo, escrever Python soma.py, ele vai executar ali por debaixo dos panos a soma e vai me imprimir o resultado, tá? Então, só para a gente ter uma noção, né, do que aquele programa que eu acabei de fazer, como que ele roda, né, para a gente ter isso aí em mente. Mas o Python não fez tudo sozinho, tá? Existe uma série de coisas por trás aqui, né? Veja que eu dei um simples enter, né? Eu vou limpar a tela e vou fazer de novo. Eu dei um enter e tudo aconteceu. Quando você clica 2 vezes, o programa abre, né? Tudo acontece. Aí você fala, nossa, que impressionante, parece até mágica. Mas os programas não fazem tudo isso sozinho, né? Eles precisam de ajuda, né? Eles precisam de ajuda de algum software que faça ali algumas coisas, né? Para que eles possam rodar em alto nível. Então, por exemplo, o Python ele não fez a gestão ali do uso de memória. Quando eu faço a alocação de um programa, ali, a execução de um programa, ele vai, lembra, para a memória, né? Então, quem fez isso pelo Python, né? Eu não programei isso, vocês viram lá nas linhas de código que eu não tenho nada, eu vou colocar aqui para vocês, eu não tenho nada referente à alocação de memória, e nem quero, porque isso aí ia complicar muito, né? Então, quem fez isso, né? Quem foi que definiu o tempo de processamento? Quem foi que definiu o uso de quais funções do processador eu estou usando aqui, que no caso são somas? Quem definiu o uso dos periféricos, por exemplo, monitor, né? Isso foi impresso numa tela. Quem foi que fez a conversa com o hardware? Quem garantiu que um processo não invada a área de outro processo? Quem foi que criou ali a interface
do usuário, né? E quem foi que leu, né? E executou a linguagem de máquina, né? Então veja que eu não programei nada disso, mas alguém programou antes de mim para que eu pudesse não me preocupar com isso. E aí que entra o sistema operacional, né? Então o que é o sistema operacional? Ele é um software especializado responsável pela interface entre o usuário e o hardware. Eu sou o usuário do computador, eu não quero ter que conhecer de eletrônica, eu não quero ter que conhecer ali de hardware para usar o computador. Eu quero sentar, ligar o computador e usar, simplesmente, né? Então, essa camada ela é abstraída pelos sistemas operacionais. Então, todo comando, toda configuração, toda comunicação diretamente com o hardware, você vai ter ali execução por parte do sistema operacional, ele que vem para nos ajudar. Então, Windows, Linux, entre outros sistemas aí, estão aí para nos apoiar, tá? Só um lembrete, né? Na época que eu estudava hardware, né? Isso faz muitos anos, a gente brincava, né? O que é um software? Qual a diferença de hardware para software? Né? Software você xinga e hardware você chuta, né? Então, ou seja, o software ele não é físico, mas o hardware é. Então, só para a gente ter essa diferenciação. Então, como que funciona, né? De uma maneira clara, simplificada, esse uso desse sistema operacional, né? Eu sou um usuário, eu estou nessa camada aqui. Então, o que tem nessa camada? Os softwares, né? O usuário final, os desenvolvimento dos programas, tá? Quando eu desenvolvo um programa aqui nessa camada, eu executo ele. Esse programa ele é traduzido para a linguagem de máquina e ele vai falar, né, diretamente com o sistema operacional. Eu não preciso programar isso. Tá? Então, eu ganho muito tempo de ter que programar tudo, né, desde o princípio, desde a lógica de negócio, por exemplo, até o comando que você dá no monitor, até o comando que você dá ali no mouse, até toda essa programação de periféricos, né, de placas. Imagina só, ia ser muito complicado desenvolver nesse estilo, né, desse jeito. Então, quando eu executo um programa aqui, ó, ele sai da camada de usuário, ele vai conversar diretamente com o hardware? Não, ele vai conversar diretamente com o sistema operacional. E aí o sistema operacional vai utilizar o hardware. Por exemplo, eu estou com uma câmera aqui, né? Então, o software, né, o sistema operacional está se comunicando aqui com a minha câmera através de um driver, por exemplo, né? E eles estão enviando e recebendo informações entre eles, tá? Então, aqui a gente tem esse fluxo, né, bem desenvolvido, né? E a comunicação vai e volta, né? Porque da camada de usuário a gente dá os comandos, as necessidades, a gente abre os programas, faz o uso deles e depois o hardware devolve essa informação para o sistema operacional devolve para a camada do usuário, tá? Então, dessa forma que acontece. Só que aí a gente falou até agora de processos internos dentro de um mesmo computador, né? Então, facilitou-se a vida de você ter ali muitas tarefas automatizadas, não somente fazer conta, mas a gente tem muitas aplicações, muitos softwares hoje, né? Então você facilitou a vida de você tratar essas tarefas dentro de um mesmo computador. Só que aí vai surgir logo a necessidade de você comunicar esse computador com outros computadores, né? Então, para a gente entender mais da arquitetura computacional, a gente vai ter que fazer um tour por esse assunto também. Então aqui eu tenho um computador isolado, né? E aí eu tenho já o primeiro problema, né? Então imagina que você contratou ali 5 pessoas, né? Ou você faz parte de um time de 5 pessoas e você tem ali 5 computadores que não estão interligados, né? E aí essas pessoas elas têm a função, por exemplo, de digitar algo que vai fazer parte de um mesmo todo, né? Uma mesma informação que vai ser juntada no final. Se esses computadores não estão conectados, você já tem ali um problema e você vai ter que juntar isso tudo depois de alguma forma. Vai dar mais trabalho, né? Compartilhamento de dados, né? Como você faz o compartilhamento de dados? Às vezes o dado que eu tenho, o outro precisa também, né? Complicaria muito mais se a gente não tivesse interconexão entre computadores. Backup, né? Então eu vou ter mais dificuldade de fazer backup. É muito mais fácil acessar algo via rede e fazer backup do que eu sentar lá em cada computador, né? Tem que ser no momento que o usuário não ia estar usando para fazer esse backup. Outro ponto, compartilhamento de arquivos, né? Então, como eu falei anteriormente, tem arquivos que eu uso, mas que outras pessoas podem precisar também. Compartilhamento de impressoras. Então, eu vou ter que ter uma impressora por computador, né? Ou posso ter uma impressora num computador e usar nos outros computadores ali também, se eu tiver interconexão. Compartilhamento de outros recursos, quaisquer recursos, tá? Opa, jogos, isso aqui é legal, hein? Como é que a gente vai jogar online, né? Como é que a gente vai fazer aquele famoso X1 ali, né?
como é que a gente vai ter o modelo cliente-servidor? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui nessa apresentação, tá? Então, existe uma forte necessidade, né? Isso já faz tempo, né? Não é de hoje, né? De você ter computadores interconectados, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre o primeiro modelo de interconexão, né? Que é o modelo de barramento. O modelo de barramento, o que a gente vai ter aqui de problema, né? Se esse computador aqui cai, o restante dos computadores que está conectado vai cair, só vai continuar funcionando a impressora, por exemplo, né? Que é o recurso que a gente está compartilhando aqui, para esse computador, né? Então a gente vai ter o primeiro problema, né? A gente tem vários, na verdade, mas eu vou citar 2 aqui somente para exemplo. O primeiro problema é cair o computador ali do meio, né? Vários computadores não fazem rede até você corrigir aquele problema. E segundo, a gente vai ter um problema de segurança aqui, né? Lembrando, a nossa playlist, ela dá a base de tecnologia para que a gente compreenda a segurança, né? Então, qual que é o problema de segurança aqui? Imagina que essa máquina aqui, ó, é a máquina do presidente da empresa. Vamos colocar aqui PRE de presidente, tá? E aqui é a máquina de outras pessoas. Aqui é a funcionário 1, 2 e 3. Bom, o presidente tem informações confidenciais, ele tem segredos de negócio, ele tem estratégias ali, né, nos arquivos dele, tem uma série de coisas, né? E, bom, para ele usar a impressora, fazer uma impressão, o que ele vai precisar? Passar os dados que ele está imprimindo desse computador para esse, e para esse, e para esse. A gente tem um problema de segurança também. Além do problema de topologia, né, de uma máquina cair e o restante cair junto, a gente tem um problema de segurança. Então a gente já tem o primeiro conceito aqui de dado em trânsito, tá? Então a gente já viu dado em repouso, dado em uso, e agora a gente está tendo o conceito de dado em trânsito, tá? A gente vai ver mais modelos de dado em trânsito. Legal. Então a gente vai trocar essa topologia, porque a gente viu que se esse carinha aqui cair, o restante cai. Então eu vou trocar e vou criar uma topologia aqui em anel, né? Que todos são interligados ali, né? O primeiro no segundo, o segundo no terceiro, né? E o terceiro no quarto e o quarto no primeiro também. Então, se esse computador aqui, se esse caminho estiver disponível, eu vou usar aqui esse outro caminho de cima e vice-versa, né? Só que eu ainda vou ter aqui problemas de arquitetura, né? Repetindo aqui, já o problema de segurança também. Tá? Imagina que essa aqui, na verdade, ó, é a máquina do presidente. Letra linda minha, né? Do papel eu acho que é até pior. Então, você tem um problema de segurança aqui também, né? Fora o problema de topologia, né? Se essa máquina aqui cai, legal, tem outro caminho, mas essa aqui cair também, né? Pode ser que você dê o azar dessa máquina aqui também cair, né? Então, a gente entende que isso aqui não é legal. Então, dado em trânsito também, mas não está da melhor maneira possível. Então, a gente entra para falar o que agora? Dos switches, também conhecidos como comutadores, tá? Então, também é dado em trânsito, né? É uma topologia que a gente vai chamar de topologia em estrela. Por que em estrela? Porque ao invés de sair conectando um computador no outro, agora eu vou colocar um concentrador central aqui, com todo o cabeamento, com todas as conexões, né, nele, e ele vai ser especializado em fazer isso. Tá? E ele é capaz de transmitir simultaneamente dados, né, nas portas que ele possui, tá? Então o switch ele vai possuir ali portas. Então o que vai acontecer? A gente resolveu o problema de topologia ali, né? Se essa máquina aqui cair, não, segue a vida. E eu preciso ver o que aconteceu com essa máquina. Então de repente a porta parou de funcionar, foi desligada, queimou, o cabo de rede está com problema, essa maior parte dos casos o cabo está com problema, ou a placa de rede desse computador aqui queimou, enfim, né? Várias coisas podem ser verificadas, mas eu não afeto o restante da rede. Né? E outro ponto, eu posso adicionar, remover a hora que eu quiser ali, desde que eu tenha portas disponíveis no switch, outros computadores, né? Outras máquinas, outros dispositivos. Então essa topologia ela veio trazer muito mais eficácia, né? E muito mais facilidade no troubleshooting ali dos sistemas. Né? É claro que se esse switch aqui morrer, a rede inteira caiu. Né? Mas aí você vai lá ver o que aconteceu exatamente com ele, né? Você vai ver, você de repente vai ter que trocá-lo, já tive que trocar a switch, por exemplo, porque queimou, né? Você vai ver se de repente não foi o problema ali no cabeamento, numa porta, mas você tem um ponto central, né, para você verificar e resolver o problema.
né? Antes, você ia ter que verificar qual foi a máquina que deu problema, porque a princípio você não sabe. Você sabe que uma parte das máquinas ali tá sem internet, tá sem rede, né? Só que, e aí, qual foi que caiu se você tá no modelo de barramento? Qual foi que caiu se você tá no modelo de anel, né? Aqui no modelo de estrela é muito mais fácil fazer esse troubleshooting, né? E eu tenho mais segurança também, porque os dados não estão passando por todos os computadores. Legal? A gente vai entrar em outro assunto agora, tá? Ainda sobre esse tema de arquitetura computacional, que é o modelo cliente-servidor, né? E o que é esse modelo cliente-servidor? Basicamente ele me permite que eu não precise instalar o mesmo software em todas as máquinas individualmente. Então imagina que tem 5 pessoas ali trabalhando. Essas 5 pessoas vão usar um sistema de um ERP, por exemplo, né? Então, imagina você ter que instalar o sistema local na máquina, junto com o banco de dados e tudo. E aí na outra máquina você vai lá e repete. Aí na outra máquina você vai lá e repete, né? Isso traz problemas, né, para você fazer a gestão da infraestrutura. Por exemplo, você vai ter que fazer, são 5 pessoas trabalhando, você vai ter que fazer 5 backups, né? Então, mesmo que seja via rede, dá mais trabalho, né? Nos computadores aqui, servidores, né, a gente instala o software que a gente chama de servidor, e nos computadores clientes a gente instala o software que a gente chama de cliente, o client, né? E lembrando que software servidor, né, e tem também o appliance que a gente também chama de servidor, né? O que é o appliance? É o appliance físico, aquela máquina mais parruda, né? Aquela máquina com muita memória, com muito processamento, muito disco, a gente vai chamar também de servidor, tá? Então a gente ali vai instalar o quê? Softwares servidores, tá? E aqui eu tenho um exemplo de como seria difícil você não ter o modelo cliente-servidor. Por exemplo, olha só, eu já tenho aqui a topologia estrela, então aquele problema de topologia eu não vou ter, mas aí eu tenho arquivos nessa máquina aqui e eu tenho arquivos nessa máquina aqui, né? Então, bom, já são 2 máquinas para fazer backup. Já complicou a minha vida aqui, de administrador dessa rede. Então, se eu esquecer de fazer backup, esse backup aqui der problema, aumentou a máquina, esqueceu de colocar no backup, então você aumenta a complexidade da gestão, porque você tem arquivos espalhados. Então, backup seria um problema. Configurações repetitivas, eu vou ter que configurar o serviço de arquivos, todas as máquinas, né? Consumo de recursos, né? Então, é mais fácil centralizar dentro de um servidor e eu meço ali os recursos centralmente, né? Centralizadamente. Gestão centralizada, como eu já tinha falado, tá? E aqui a gente tem o modelo ideal, que é o modelo cliente-servidor, onde eu tenho todos esses requisitos facilitados. Onde eu tenho um cliente, tá? É um computador, um usuário ali, ele se comunica através ali do switch com o servidor de arquivos. Então, tudo que eu fizer, toda a gestão centralizada vai ser aqui. E eu não preciso mais sair fazendo isso por toda a rede, tá? Então, esse modelo cliente-servidor facilita muito a vida, mas nós precisamos compreendê-lo porque os atacantes conhecem e eles vão usar, né, esse conhecimento para nos atacar. Então, por exemplo, imagina que algum atacante, né, se coloca aqui entre uma máquina e outra, mesmo através aqui do switch. Existem técnicas que você pode fazer, né, um man in the middle, né, um tipo de ataque que chama man in the middle. Eu posso enganar esse computador aqui para que ele ache que o host do atacante seja o servidor de arquivos, ou seja, algum outro servidor. Então, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, é interessante conhecer o modelo para que a gente entenda quais são os ataques, tá? E aí a gente vai entrar num outro tema aqui já dessa primeira aula, que são as comunicações de longa distância. Tá? Então, o que é essas comunicações de longa distância, né? A gente vai introduzir ali mais um tipo de appliance, que é o roteador, né? Os roteadores. Então, veja o seguinte, eu tenho, né, uma rede aqui, né? Até agora a gente só falou de redes internas, né? A rede que está ali no seu escritório, premises. Claro que a gente vai em algum momento entrar e falar de cloud também, mas a gente vai chegar lá. Tá? Então, a gente tem aqui as redes internas, tem uma rede aqui, outra rede aqui, ó. Pode ser da mesma empresa, pode ser de empresas diferentes, tá? Pode ser, né, diversos modelos. Tá? Então, eu tenho várias redes. E no meio dessas redes aqui, eu tenho os appliances que chamam roteadores. Tá? Então, entre esses roteadores, eu tenho vários links, né? Você com certeza tem um link desses aí, né, na sua casa. Na empresa também vai ter, em todos os lugares hoje em dia, né, a gente vai ter conectividade. E aí o que vai acontecer aqui? Né? Eu tenho essas interconectividades entre os roteadores, e o que os roteadores fazem aqui?
eles são capazes, né? Então, por exemplo, quando a sua máquina aqui de usuário quer acessar um site, que está aqui, ó, na hospedagem ali do dono do site, né? Quando ele quer acessar isso, ele vai fazer uma comunicação com o gateway da rede, que nessa figura aqui, nesse cenário aqui, é o roteador. Então ele sabe que não vai resolver só com o switch, porque o switch vai ajudar a encontrar os computadores que estão ali conectados na mesma rede, tá? Claro, o switch de camada 2. A gente vai entrar depois falar também de switch de camada 3. Mas por enquanto a gente vai ficar por aqui, tá? Em camada 2. O switch, ele vai ajudar a encontrar as máquinas ali dentro de um mesmo domínio, né? De uma mesma rede. Mas fora dali, ele não vai ser capaz de ajudar. Este switch aqui não. Então ele vai acionar o equipamento que se chama roteador, é o roteador daquela rede ali. E o que esse roteador faz? Ele é capaz de encontrar os caminhos através dos roteadores ali ao redor, né? Do Brasil, do mundo, o que quer que seja necessário. Ele vai rotear, né? Então ele vai desenhar um caminho, por exemplo, vai por aqui, vem por aqui, depois você vem por aqui, né? Então ele pode fazer esse caminho. Ou ele pode chegar e falar assim, olha, eu tenho um caminho aqui, ó. Cheguei na rede. Legal. Então esse usuário aqui, quando ele vai acessar o site.com.br, o roteador principal ali da rede dele, né? Ele vai ter que encontrar o caminho de saída, né, para o próximo passo, para que ele encontre qual é a localização do site, do recurso que eu estou tentando acessar que está remoto. Então quem faz esse trabalho é o roteador. Aí um vai perguntando para o outro, que pergunta para o outro, né? Lembra quando não tinha GPS, né? Eu já fui dessa época que não tinha GPS, então o que você fazia? Você saía perguntando pelo caminho até você encontrar, né? Então o roteador ele vai fazer através de protocolos de roteamento mais ou menos isso, tá? Então ele não conhece, mas ele sabe que o caminho para ele chegar na próxima rede é o caminho de um próximo roteador, e ele vai dando esses saltos, né, até ele encontrar o caminho final, tá? E aqui a gente tem, né, o conceito, né, mais um diagrama de dado em trânsito. Então veja que o dado ele sai daqui do usuário e ele vai chegar aqui no site, é um dado em trânsito. E se alguém na internet aqui no meio dessa teia de aranha de roteadores, né, aqui eu só coloquei 4, aqui eu fui bonzinho, mas, né, vão ter milhões ali com certeza, né, milhares. Isso aqui eu não faço ideia de qual seja o tamanho dessa teia de aranha aí de roteadores ao redor do mundo, né? Mas e se alguém aqui na internet, né, por isso que a gente chama a internet de um meio não seguro, e se alguém na internet pegar e começar a ler a comunicação que esse usuário está mandando para esse site aqui? E se esse site for um site bancário, né? Como que a gente protege esse dado em trânsito? Ficou, né? Tá começando a ficar mais claro, né? Essa situação de por que a gente tem que, muitas vezes, por exemplo, aplicar a criptografia, né? Tem que aplicar aqui um SSL, um TLS, porque a gente não sabe, né? Depois que saiu ali da sua casa, o único roteador, por exemplo, que eu conheço aqui da minha região é da minha casa. Quando o dado saiu daqui, eu já não sei mais para onde ele foi. Qual o data center ali, o POP, né, o ponto de presença da operadora, e qual que ele foi depois e qual que foi depois. E se algum desses locais aí estiver alguém lendo os meus dados aqui e roubando todas as senhas as credenciais, né, de banco, né, as credenciais de outros sites. Então, é importante a gente conhecer todos os conceitos, todos os estados de dados de arquitetura computacional para que a gente se proteja adequadamente, tá? E aí a gente traz um conceito aqui, né? A gente fala internet, né? Mas o que é a internet? A internet é a conexão de várias nets, né? Então tem uma net aqui, network, né? Rede de trabalho ali. Então eu tenho uma network aqui, eu tenho uma network aqui, eu tenho outra network aqui, tem outra network aqui. E essa interconexão dessas várias networks, a gente chama de internet. Legal, né, pessoal? Então, o que vem pela próxima aula? Tá? O que vem pela próxima aula, a gente vai falar sobre o modelo OSI, tá? Open Systems Interconnections. E isso vai ser bem interessante, né? Esse modelo OSI, ele é muito importante para que a gente entenda como fazer um bom troubleshooting e como que a gente garante segurança também dos nossos ambientes, tá? Como que a gente compreende quais são os equipamentos que a gente vai colocar ali para fazer a segurança, qual camada, qual arquitetura, como que vai mudar como que vai funcionar essa arquitetura computacional baseado na nossa
infraestrutura, né? Então é muito importante, tá? E na próxima aula você vai entender, né, o que significa o modelo OSI, tá? Muitos pode ser o primeiro contato, mas muitos podem ser que já viram, já leram, releram e não entenderam, né? E a gente está aqui nesse canal para desmistificar isso, tá? Eu prometo que você vai compreender o que é o modelo OSI, porque eu já, né, consegui explicar para diversas pessoas, né, em, por exemplo, treinamentos em company, né, o que é o modelo OSI. Muitos falavam, não, eu não entendo isso, né? Às vezes você via lá, a pessoa falhava no troubleshooting ali, né? Principalmente o pessoal que está começando, né? E aí eu várias vezes já tive a ideia de falar, gente, vamos montar um treinamento aqui interno nosso, né? Para que a gente entenda isso daqui, para facilitar a vida, né? A gente que é sênior, né? Fica a dica, tem que ajudar os outros, né? O conhecimento não deve ficar somente para nós, tá? A gente tem que ajudar todo mundo, tá? Não existe pergunta boba ou pergunta burra. Então, para mim, né, se o pessoal vir perguntar, para mim é um prazer, né? Se a pessoa vem te perguntar alguma coisa, significa que você de alguma forma é uma referência ali naquele conhecimento, né? Então, já fiz alguns treinamentos, ensinei inclusive o modelo OSI para times mais júniors, né, plenos também, e às vezes até sênior, né? Tinha até sênior às vezes, e as pessoas entenderam. Então você vai entender, pode ficar tranquilo que isso vai ser um outro tijolo no seu conhecimento. Legal, pessoal? Então finalizamos a aula por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha curtido o conteúdo, né? Curta, compartilhe, comente, dê suas sugestões, tá? A gente está aqui para apoiá-los, tudo bem? Então, obrigado a todos, até a próxima.